E aí, galera, como estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o período que você se encontra? Eu não sei. Mas vamos lá. Sábado, tivemos o Autos de Honra, um trabalho evangelístico. Pessoas aceitaram a Jesus. Ficamos muito alegres por isso, porque houve festa no céu. Uhul! Ai, muito contente, gente. Muito feliz, né, em ver pessoas que há muito tempo não pisavam dentro da igreja lá conosco, pessoas que outras, né, que talvez nunca tenham nem pisado mesmo na igreja, né? Então, assim, como é lindo a gente ver esses trabalhos acontecendo, que a gente possa ter mais, né, evangelismos em nosso meio. Muito bacana. Pessoal, uma coisa importante, né, que eu venho aqui falar para vocês referente a algumas coisas dessa semana, que tivemos aí outros sonhos, né, com outras pessoas, e o Senhor tem trazido muito essa questão da questão da fertilidade, a questão de gerar, né? A gente fez a mudança de nome. Eu acredito que essa maratona vai ser uma maratona muito importante, porque a gente vai mostrar para que viemos, né, para que estamos aqui. Então, assim, que realmente as suas orações, ela possa ser voltada, né, para que a presença do Senhor esteja em nosso meio, para que Ele seja adorado em todo o tempo. Se uma das marcas que a gente quer no nosso ministério é que a palavra do Senhor seja viva e que nós possamos viver em aquebrantamento e em adoração 24 horas do nosso dia, né, que sejamos conhecidos por pessoas que são apaixonadas por Jesus e que a gente quer fazer com que muitos o adorem junto com a gente. Então, assim, que essa possa ser uma marca nossa, sabe? Neemias tem nos ensinado muito. Neemias, no capítulo 10, veio e nos ensinou sobre a aliança, sobre a questão do templo, sobre, né, trazer muitas coisas importantes para nós. Falou sobre o sabático, falou sobre a questão, né, do casamento misto. Gente, nós precisamos nos voltar os nossos corações a arder cada vez mais por Jesus. E que esse arder por Jesus faça a gente querer compartilhar com o nosso próximo sobre Jesus. Né? Então, assim, esses sonhos que a gente vê, que é essa questão do gerar, do estar aqui, e às vezes do quanto o inimigo quer roubar esse momento, sabe? O quanto o inimigo quer tentar roubar que as coisas fluam, que as coisas avancem dentro do reino dele, que as coisas espirituais avancem, né? Mas o Senhor, ele vem. E ele mostra para que ele veio, que ele morreu na cruz por nós, né? E que ele já venceu o maligno e que o sangue dele tá sobre as nossas vidas e que o plano dele vai se cumprir porque Jesus vai voltar. E como tá a casa dele? E como vai estar a nossa geração? E como vai estar esses jovens e adolescentes? Como vai estar o Espírito? Como vai estar o Espírito mais? Então, assim, olha quantas coisas é possível a gente refletir. Então, assim, que o Senhor possa vir cada vez mais nos encher da presença dele. E hoje nós vamos ler o capítulo 11 de Neemias, do 1 ao 19. Vamos lá. 1. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a cidade santa. Os outros 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Gente, aqui é a primeira vez na Bíblia que Jerusalém é chamada de cidade santa. Você sabia? Eu não sabia. Então, quando eu li essa observação, essa curiosidade, eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Foi a primeira vez que foi chamada de cidade santa. Reconhecer a fidelidade da palavra de Deus, mesmo em circunstâncias de debilidade, temor e perigo. Olha que interessante, né? Que é o quê? É a gente perseverar, mesmo em luta, mesmo quando a gente olha para o futuro, a gente vê um futuro incerto, um futuro que nos desespera. Mas quando a gente sabe que, né, quando a gente crê no nosso Deus e a gente olha para nossa salvação e que a gente lembra que a gente está nesse mundo por passagem, não é? Nos faz perseverar nele em todo
tempo, né? Então, assim, esse foi o tempo onde o povo, a liderança, estava reconhecendo a fidelidade da palavra de Deus. Havia dentro desse lugar. O versículo 2. O povo abençoou todos os homens que se apresentavam voluntariamente para morar em Jerusalém. Gente, desde o princípio dos povos, há pessoas que estão à frente, não é? Tipo, líderes, reis, enfim, que estão à frente do povo. E o que eu acho interessante, não é de uma forma autoritária que eles se tornam, né? Mas sim de uma maneira, uma responsabilidade que é fluida, né? De conduzir as pessoas para o caminho da verdade. Então, isso, né, isso vai mostrando neles esse lugar, né? Foi como aconteceu aqui também. É claro, dirigido pelo Senhor, movimentado pelo Senhor, sem dúvida, né? Mas eu acho interessante na questão do autoritarismo, sabe? O povo escolheu as famílias que, além das autoridades, ficariam morando na cidade de Jerusalém. Abençoaram também aqueles que optaram em ficar na cidade santa, onde a vida da sociedade ainda não estava bem organizada. A bênção expressava o desejo para que o Senhor os guardasse e os guiasse. Gente, aqui não é tão interessante a gente pensar no que a gente tem vivido hoje como mais? Porque a gente estava né, faz um ano e meio mais ou menos, isso, um ano e meio, desde que o Rô se tornou pastor aí do Ministério Jovens e Adolescentes. Um ano e meio a um ano a gente vinha orando para o Senhor nos dar uma direção. E nisso tem gerado, no meio dos jovens e dos adolescentes, muitas mudanças, né? Mudanças na parte estrutural, mudanças nos relacionamentos, mudanças na forma do culto, mudanças dentro da nossa própria igreja. E a gente vê o quanto isso é necessário, e a gente vê que ainda, né, por ser uma igreja centenária, tem muitas coisas que ainda a gente precisa gerar, literalmente, por quê? Porque são coisas ainda com estruturas muito antigas, né? E culturas que estão ali estabelecidas muito fortes, fortalezas, na verdade. E que a gente vê que de repente isso não tá legal, né? Então que a gente precisa ajustar. E o Senhor tem trazido a liderança da nossa igreja para um alinhamento. E a gente vê o quanto isso tem sido importante. Então, nós, como equipe de liderança, você e eu, porque você também é líder, eu também sou, a gente vê o quanto que é desconfortável. Às vezes a gente está num lugar que está parecendo muito desorganizado. E assim era Jerusalém, eles estavam organizando, né? Então, assim, não era, o pessoal não estava querendo muito ficar lá, né? A cidade está toda desorganizada, estão arrumando ainda as coisas, né? As partes internas e tudo mais. Então, e é muito interessante a gente pensar, né? Nisso. Então, assim, os líderes estavam lá e estavam levantando mais voluntários para ficarem lá. E mesmo assim, a bênção do Senhor estava lá, né? Para que realmente os guardasse e os guiasse em todo esse tempo, né? É interessante o quanto Jerusalém era o foco de maior perigo. E o Espírito Santo, gente, honra os homens que aguardavam por essa reforma e os chama na Bíblia de homens valentes. Não é incrível a gente parar para pensar nisso? Né? Então, assim, há um reconhecimento de todos os registros, de todos os nomes, dos levitas, dos sacerdotes. Por quê? Porque foram homens valentes, reconstruíram um lugar acabado, destruído. Depois de reconstruir, teve que refazer toda a política interna do lugar, toda a reforma espiritual do lugar, trazer Deus, trazer o Senhor como autoridade naquele lugar novamente, resgatar histórias, resgatar festa, resgatar, sabe, as ordenanças, os sacramentos, tantas coisas que foram necessárias começar esse resgate. E mesmo assim, houveram homens valentes, voluntários, como você e como eu, que hoje a gente diz sim. Eu abracei isso, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte do Inspire Mais na primeira igreja batista da Lapa, dentro do Brasil, dentro do mundo, dentro do global. É esse lugar que o Senhor tem nos chamado. Para quê? Para manifestar a glória dele, de quem ele é, e o adorá-lo em todo o tempo e trazer mais pessoas para adorar o nome dele. Essa tem sido a nossa missão. Um olhando para o outro, um cuidando do outro, um trazendo o outro junto, sabe?
Quando a gente vê que um que se perde, a gente pega esse um e traz a palavra e tira a cegueira espiritual e traz luz sobre a vida dele. Quando a gente, ao mesmo tempo, percebe que tem alguém que não conhece Jesus e que a gente vai compartilhar de Jesus e tem outro que está precisando de uma oração. O cuidado mútuo acontecendo entre nós, porque até que ele volte, nós vamos continuar cumprindo a missão dele. Bom, vamos continuar. 3. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém, dentre os descendentes de Judá. Aqui ele cita o nome de cada um, né? Teve os descendentes de Pérez, teve os descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Olha que interessante, né? Aí tem alguns seguidores de Salum que totalizaram 928 homens. Gente, muita gente, né? Aqui no 9 fala também, né, que tinha alguns oficiais superiores que faziam parte também. Era responsável pelo segundo distrito da cidade. Aqui do 10 fala dentre os sacerdotes, aqui coloca os nomes deles também de quem estava. Supervisor da casa de Deus, ó as funções, gente, vocês estão prestando atenção? Cada um tinha a sua função e os seus colegas, o 12, e seus colegas faziam o trabalho do templo, totalizando 822 homens. Gente, era muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando. E aí aqui no 13, e seus colegas que eram chefes de famílias totalizaram 242 homens. Beleza, vamos pro próximo. E os seus colegas que eram homens de destaque totalizaram 128, o oficial superior deles. Aí o 15, dentre os levitas, cito os nomes deles aqui presentes, né, tinham algumas pessoas, outras pessoas eram líderes de levitas, então tinha os levitas, líderes de levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. O 17, o dirigente que conduzia as ações de graça e as orações. Então a gente tinha aqui, gente, pessoas que dirigia, que conduzia o momento das ações de graças e os momentos da oração. Olha que interessante. Então tinham pessoas que conduziam esse momento importante. 18. Os levitas totalizaram 284 na cidade santa. Olha, de novo, cidade santa sendo falada. 19. Os porteiros, os homens de seus clãs, eram 172 homens que guardavam as portas. Gente, vocês têm noção da importância disso, de guardar as portas, né? E eu falo em vários aspectos, esse guardar as portas. A gente pode pensar no pessoal da introdução, a gente pode pensar nas pessoas que às vezes fazem o vínculo com o pessoal que está chegando na igreja, ou com aquela pessoa que acabou de se converter, que está se conhecendo a Jesus. São tantas portas. As portas é o quê? Quando abre caminho, quando você quer ir para algum lugar, né? Quando você quer entrar em algum lugar, você precisa de uma porta, né? E esses eram o quê? Os porteiros. Então, assim, é quem recebe, é quem vai conduzir, é quem vai mostrar, é aquele que vai abrir a porta para você. A importância disso, sabe? Bom, gente, muito interessante, não é? Olha que benção a gente ler esses versículos e poder relacionar isso com o que a gente tem vivido hoje. A obra de reconstrução havia terminado. As exuberantes festas marcaram um recomeço nessa vida nacional. Então, a gente teve a organização, a reestruturação física, a gente teve a espiritual e a gente também tem a social, né? Porque as pessoas começam a buscar os seus nexos de histórias passadas. Então, elas querem saber as histórias que aconteceram no passado, os laços de famílias que estavam ali, né? Todos juntos, referente de quem será e de quem está fazendo, né? Quanto às funções e as tarefas. Então, são citados aqui o que, gente? Homens valentes, superintendentes, cabeça dos levitas, né? Os líderes de levita, os encarregados pelos levitas. As pessoas estavam sendo reconhecidas e valorizadas.
assim somos nós, cada um em seu lugar e uma forma de contribuir na edificação do reino de Deus. Então, gente, a nossa oração hoje é pedir ao Senhor que possamos ser esses homens valentes. Orar para que as práticas espirituais façam parte da nossa geração, porque isso foi perdido. A gente precisa aprender a fazer o nosso arroz e feijão durante a semana e ir para a igreja para nos juntarmos e pegarmos fogos todos juntos e ali nos doarmos e não recebermos. Ah, Aline, mas a gente não tem que ir para a igreja para receber, para se alimentar? Claro, porque a gente vai o quê? Receber da palavra. Porém, ali, juntos, eu vou doar toda aquela vida, eu vou externalizar, eu vou juntar na hora do louvor com meu irmão, vou levantar minha mãozinha pro céu, vou falar glória a Deus, aleluia, com aquele louvor. E todo mundo junto, fazendo isso tudo junto, numa verdadeira adoração e louvor. Por quê, gente? Porque durante a semana, o meu arroz e feijão, eu estava conseguindo fazer. Das minhas práticas espirituais, eu estava conseguindo fazer. Então eu chego no final de semana ardendo pela presença de Deus e eu quero mais do Senhor para minha vida. Então eu vou me juntar com os meus irmãos e vou viver essa vida em comunidade com eles. Então aqui também fala, gente, Neemias, de reconhecimento e valorização daqueles homens, né? Então que a gente possa reconhecer e valorizar o seu parceiro de equipe, o seu superior, sabe? A sua autoridade espiritual. Até mesmo aquelas pessoas que às vezes são pessoas que você lidera. Que nós possamos saber reconhecê-las e valorizá-las. Porque aqui na palavra o Senhor vê que ele valoriza isso, porque ele escreve nome de um a um e a quantidade de pessoas. Então Deus se importa com isso sim. Isso não é frescura, né? Então que isso possa vir e que a gente possa reorganizando tudo isso. E que de fato a gente pode estar com vários nenenzinhos na mão, né? Gerando muitas coisas no mundo espiritual. Talvez a casa é muito antiga, mas seremos homens valentes. Amém? Tchau, gente. Deus abençoe.